Fala pessoal, tudo bem? Como estão aí? Estão bem ou estão desmoronando? Pois é, antes de começar o vídeo, quero fazer os lembretes necessários a todos, né, sobre os devidos cuidados com o coronavírus, para que tudo isso que a gente está fazendo tenha validade, ok? Também eu quero já adiantar que a gente vai ver hoje um autor aí, o Immanuel Kant, estudar sobre a Revolução Copernicana e depois a gente vai ter a nossa live, onde vocês, o que não entenderem, podem tirar dúvidas lá se necessário, ok? Então, caso fique algo um pouco complexo, não se preocupem, porque a gente vai poder rever o assunto. Bom, então, como eu disse, o tema, o título, né, do assunto que nós vamos ver está aqui na página 16, denominado Revolução Copernicana. E ele se estende ali até a página 18. O Immanuel Kant, ele é um autor que é considerado, para muitos, o cara que divide a filosofia moderna da filosofia contemporânea. E ele estava acompanhando aquele debate que a gente tem feito há muito tempo entre empiristas e racionalistas. E ele entende que não é o caso de ficar tão preocupado assim com esses conceitos. Na verdade, segundo ele, nós somos um pouco das duas coisas. E seria uma perda de tempo ficar tentando dar uma definição para isso, na medida em que há coisas que são típicas da racionalidade humana e outras que nós vamos adquirindo. Então ele põe em segundo plano a própria existência de Deus, de deuses, né? Porque ele fala que isso está acima da razão humana. Se a pessoa quiser crer, ela tem todo o direito, mas que seria um desperdício ficar investigando sobre esse tema, né? Uma vez que ele está praticamente longe, né? Inalcançável ao ser humano. E é por isso que a filosofia, a metafísica, melhor dizendo, a metafísica do Kant é conhecida como segunda revolução copernicana, na medida em que Copérnico tira a Terra do centro do universo e põe o Sol, né? Como o Sol sendo o centro para o planeta Terra, sendo mais importante. E o Kant faz o quê? Ele coloca o ser humano como o centro da investigação filosófica e não mais a coisa em si, não mais o objeto a ser estudado, e sim como nós, seres humanos, interpretamos o objeto. Aí, então, por conta dessa inversão, é que é chamado dessa forma de segunda revolução copernicana. E, nesse sentido, ele investiga os limites da razão humana, até aonde o ser humano consegue alcançar e como o ser humano consegue perceber e investigar as coisas. Então ele percebe nessa investigação dele que nós moldamos aquilo que nós vivemos na prática, ou seja, nós vamos vivendo e percebendo as coisas de diferentes formas. E por isso que ele faz a seguinte divisão, que está aqui no livro, na página 16 mesmo, que ele divide tudo em noumeno e fenômeno. O que é isso? O noumeno que ele chama é a coisa em si, é o objeto estudado, é o assunto que um filósofo vai estudar, o que o cientista vai investigar. E o fenômeno é como nós percebemos o objeto estudado. Seja o filósofo, o cientista, o matemático, esse é o fenômeno, é a forma como o investigador percebe. Então, para o Kant, só o fenômeno pode ser conhecido, ou seja, só é possível estudar como nós percebemos a coisa, e não tanto a coisa em si. Vejam bem, para tentar diferenciar para vocês, o Immanuel Kant é diferente do David Hume no seguinte sentido. Para o Kant, a causalidade é uma estrutura da capacidade humana. As causas de como nós percebemos é uma dentre as várias estruturas que eu vou mostrar depois. Enquanto para o Hume,
o David Hume, as coisas eram apenas por observação, por repetição a gente ia deduzindo que ia ser daquele jeito. Pro Kant não. A causa das coisas e a forma como nós percebemos as coisas é que vão nos dando o sentido delas. E nesse sentido é que nós vamos aprendendo com os objetos estudados. Vejam bem, pessoal, aqui na página 17 há o quadro com as categorias do entendimento e as várias formas onde o Kant descreve como nós percebemos as coisas. Portanto, tudo que nós aprendemos está descrito aqui, se encaixa numa dessas categorias aqui, que está ligada ao nosso entendimento. E nós conhecemos as coisas por categorizar elas em uma ou mais dessas categorias. A razão humana, nesse sentido, ela tem uma estrutura de como nós pensamos, e em cima da forma como nós pensamos e percebemos, a gente vai construindo e reconstruindo a forma como nós percebemos e, por consequência, como nós agimos. Em cima da nossa percepção, a nossa ação. E essa estrutura, segundo Kant, tem formas genuínas, ou seja, formas que já estão lá de berço, que essas, no caso, seriam natas, né, do ser humano. Então, nós temos uma estrutura que tem formas genuínas de sentir e entender as coisas, os objetos em si, ou, como ele chama, os noumenos. São 4 tipos de forma que nós podemos perceber e fazemos o nosso juízo. Eu não vou dizer quais são, porque já estão aqui no livro de vocês, tá? Aqui na página 17, vocês leiam ali e vão ver quais são esses tipos de juízo que nós, a partir das categorias que nós fazemos, que nós percebemos as coisas, tá? E, portanto, para Immanuel Kant, a metafísica só consegue investigar a própria razão humana e como a razão humana percebe as coisas, não tanto a coisa em si. Então, se vocês entenderem isso, ainda que tenha ficado possa ter ficado confuso o anterior, entendendo isso que eu falei, que eu vou repetir, já é meio caminho andado, tá? A metafísica, para o Kant, não é tanto o que são as coisas, o que são as pessoas, e sim como o ser humano percebe as coisas e como ele evolui a partir da sua percepção. Portanto, o que ele estuda é a forma de conhecer as coisas. Ou seja, conhecer a forma de conhecer. Conhecimento sobre a forma como nós conhecemos a realidade. E aqui vale lembrar o seguinte, o Kant, ele tem uma investigação muito grande e um estudo, ele escreveu muito sobre a questão da moral, a moralidade humana. Então, a moralidade humana seria objeto da metafísica kantiana, porque, segundo ele, as leis morais, elas são estabelecidas pela razão humana. Né? As leis morais, elas não são objeto de negociação. E algumas categorias, inclusive, da moralidade, são anteriores à experiência. Segundo Kant, a moralidade é fundamental e eu não preciso, nesse caso, da experiência para me dizer o que é certo ou errado. Algumas coisas, sim, eu preciso da experiência para me ajudar. No caso da moralidade, não. Porque, segundo ele, a ação livre ela se dá por dever. E um dever moral de fazer aquilo que é certo, para mim e para a sociedade. Isso ele vem a chamar de imperativo categórico, que são aquelas categorias éticas que não estão em negociação, que são o certo para todos, para a coletividade, e que é obrigação do indivíduo fazer. Daí o nome imperativo categórico. Então o Kant também é um autor que tem uma influência muito grande sobre o conceito de ética, tá? Porque ele entende que é um modo de agir que é universalizado, que não depende da experiência prática, que não precisa ser categorizado como as coisas que eu falei antes.
o modo de agir universalizado é aquele que o ser humano faz porque é o certo, porque é a prática do bem, que não está em questão, que não está em negociação. Bom, amigos, era isso. Por favor, leiam. Leiam o texto em questão, que vai ajudar muito. A gente vai ter a nossa live, que eu vou também tirar dúvidas. Só que você tem que entender que Immanuel Kant é um autor extremamente importante para a filosofia. Então vocês vão ter que ter uma noção sobre esse cara aí para a vida e para o Enem, para o vestibular e afins. O que eu vou pedir é que vocês façam apenas a questão 1 e 2, além de ler e assistir esse vídeo, certo? Questão 1 e 2 eu vou deixar lá no plano de atividades para vocês. Certo, amigos? Fiquem com Deus, bom estudo e a gente se vê na sequência. Grande abraço a todos.